Olá a todos, estamos iniciando mais uma análise semanal. Para dar início à nossa análise, vamos dar uma olhada no desempenho do Ibovespa durante a semana. Tivemos uma semana de alta aí para o nosso mercado. O Ibovespa subiu 2,20 durante a semana, fazendo um belo movimento de alta e também rompendo a sua resistência que tanto atrapalhou o desempenho do mercado. 68 mil pontos, 225 era uma resistência que vinha atrapalhando o desempenho do mercado e finalmente durante essa semana o mercado conseguiu romper. Então o mercado teve uma semana de alta, conseguiu romper a resistência dos 68 mil pontos, uma semana aí com 2% de alta e o mercado agora ficou com o caminho livre para voltar a testar patamares mais altos. Então tem uma perspectiva aí de que o mercado deve continuar seu movimento ascendente e pode brigar nessa resistência aqui. Então a primeira resistência que o mercado tem seria esse topo anterior. Podemos ver aqui que no mês de janeiro o Ibovespa deixou um fundo, então seria o fundo anterior, desculpa, isso se chama inversão de polaridade, quando o suporte anterior vira uma resistência. Então tem a perspectiva aí de que o mercado só pode sentir dificuldades por aqui, 69.671. O mercado já chegou perto, como nós podemos ver no gráfico, é possível realizar mais uma alta e brigar nessa resistência. Se por acaso romper essa resistência, o mercado só tem resistência no 71.184. Então o mercado segue saindo da congestão, até que enfim o mercado rompeu sua congestão, começou a movimentar. Foram 6 semanas consecutivas congestionados aqui, então o mercado ficou preso, sem grandes variações, o mercado ficou chato, e agora o mercado subindo, o mercado aí tem tudo aí para voltar a testar patamares mais altos, e o mercado tem tudo para voltar a continuar esse movimento ascendente. Então tem uma perspectiva aí de uma melhora no curto prazo para a bolsa. Esse rompimento já melhora muito graficamente, tem a perspectiva de que esse movimento ascendente pode continuar, pode ser maior do que o que já foi feito. Dando uma olhada no Dow Jones, podemos ver que o Dow Jones está brigando em região de resistência. Então os 12 mil pontos, 391 para ser mais exato, é uma resistência do Dow Jones. O Dow Jones subiu e está brigando nessa região de preço. Então o Dow Jones continua brigando aqui nessa região de resistência, ainda não deu nenhum sinal de cansaço. Então tem a perspectiva que o Dow Jones congestiona aqui nessa região ou testa patamares mais altos. Interessante dar uma olhada no dólar. O dólar está se mexendo muito ultimamente. O dólar, podemos ver, está tendo uma queda brusca. O dólar está no patamar muito baixo. Até dando uma olhada no desempenho semanal do dólar. O dólar caiu 3,65 durante essa semana. Não é comum o dólar se movimentar tanto assim. Então, não é comum o dólar realizar um movimento assim de queda forte. Podemos ver que é uma semana mais volátil do dólar. Então fico preocupado somente com o dólar. Graficamente falando, o Ibovespa deu um bom sinal, fez um bom rompimento. E minha preocupação é só essa queda grande do dólar, porque o dólar pode fazer um pullback forte, consequentemente nossa bolsa pode cair um pouco. Então olha a queda grande que o dólar fez. Fico somente preocupado se por acaso o dólar realizar um pullback forte, realizar uma alta forte aí, subir aí parte dessas perdas, o mercado pode cair também. Então é o único ponto negativo seria o dólar. O dólar recuou bastante, o que o seu pullback pode levar o mercado a corrigir um pouco no curto prazo. Lógico que essa correção não pode desconfigurar muito o mercado, apenas um pullback normal. Dando uma olhada agora no Ibovespa dolarizado, assim a gente tem uma noção de como está a visão do Ibovespa pelos estrangeiros. Podemos ver que o Ibovespa está numa alta bem mais forte do que o Ibovespa real. Então o Ibovespa aí dolarizado, podemos ver que já chegou naquela resistência lá em cima, que seria os 71 mil pontos. Então o Ibovespa dólar está mais forte que o Ibovespa real, mostrando bem mais força, indicando que nosso mercado pode ir testar patamares mais altos. Por isso que eu estou um pouco até confiante com o mercado. Na visão dos estrangeiros, nosso mercado já chegou aqui na região de 71 mil pontos. Então fico com a perspectiva de que o Ibovespa real pode chegar lá também. Dando agora uma olhada no fluxo do investimento estrangeiro e no saldo dos contratos futuros em aberto por parte dos estrangeiros, podemos ver que o mercado teve uma semana de alta, uma semana de melhora, como já vimos anteriormente, e os contratos também. Os estrangeiros compraram posição vendidas, o que é um bom sinal. Então os estrangeiros fecharam a semana aí em mais de 19 mil contratos vendidos. Era 30 mil semana passada, fechamos agora com 19 mil contratos vendidos. Então, apesar de tudo, o estrangeiro continua vendido, mas já temos uma melhora aí significativa nos contratos. Os estrangeiros realmente compraram junto com essa recuperação do mercado. Então, um bom sinal, não foi uma alta no vazio, os estrangeiros realmente compraram posições vendidas, o que é um bom sinal para o nosso mercado. Então o mercado aí segue recuperando, contratos futuros segue diminuindo a posição vendida, 19 mil contratos apenas vendidos agora, fica com a expectativa de uma melhora aí no curto prazo para os contratos vendidos. Interessante o mercado subindo e os contratos futuros estrangeiros também subindo.
Dando uma olhada agora no fluxo do investimento estrangeiro, podemos ver que o investimento estrangeiro durante o mês de março terminou negativo. Então, março foi um mês negativo para a bolsa e o fluxo de investimento estrangeiro mostra isso. Os estrangeiros não compraram bolsa, apenas retiraram dinheiro. Então, saldo negativo durante o mês de março. Fechamos o mês de março aí bem negativo. Até investimento de pessoa física fechou negativo. Então, estrangeiro e pessoa física não gostaram da bolsa do mês de março e acabaram vendendo mais posições do que comprando. Então, pessoa física também fechou o mês de março negativo. Bolsa ficou de lado, não ficou atrativa, não teve tendência, não ficou atrativa no curto prazo. Então, acabou aí ficando negativo no fluxo de pessoa física e estrangeiro, pois sem grandes movimentações a bolsa não fica atrativa no curto prazo. Dando agora uma olhada no VIX, o índice da volatilidade, conhecido o índice do medo. Bom, podemos ver que o índice teve uma semana negativa. O mercado subiu bem lá fora também, consequentemente o VIX acabou corrigindo. Então o VIX fechou nos 17 pontos, 17,40 fechou a semana, fechando abaixo dos 20 pontos, que é um bom sinal. O mercado apenas deu uma estilingada. Podemos ver que o gráfico do VIX lembra o gráfico do Dow Jones, no gráfico do Dow Jones inverso. Então o mercado lá fora segue aí diminuindo a volatilidade. Então aparentemente as notícias ruins, as crises que tivemos, os fatos relevantes estão ficando para o lado. Então tivemos aí muitas notícias ruins, Líbia, Japão, ao mesmo tempo, o que voltou a trazer volatilidade no mercado, o que trouxe uma correção para o mercado. Podemos dizer que o mercado já absorveu essas notícias e já está voltando para sua normalidade. Podemos ver o VIX retornando ao ponto anterior antes dessa correção, e também temos o índice do Dow Jones também voltando ao ponto anterior. Então tem perspectiva de melhora para o nosso mercado. Lá fora melhorando, voltando para antes desses fatos ruins. Acredito que o nosso mercado também pode voltar. Então o VIX já segue um pouco mais otimista, mostrando que a volatilidade do mercado diminuiu no curto prazo. Dando uma olhada agora no índice de sentimento do investidor, podemos ver que o investidor voltou a ficar um pouco mais otimista. Tinha uma semana aí onde o investidor americano não estava tão otimista no mercado, e depois dessa semana de recuperação aí o mercado lá fora voltou a ficar otimista. Então 41% dos investidores acreditam no mercado bullish, acreditam que essa mais uma semana de alta aí para o Dow Jones. Para 27% acreditam no mercado neutro, no mercado lateral, mercado indefinido aí no 0 a 0, e 31% acreditam no mercado bearish. Então podemos ver a volta do otimismo do investidor americano. Umas altazinhas aí já fazem o investidor mudar o seu sentimento. Podemos ver também que quando o investidor estava muito pessimista, foi o fundo do mercado, foi a semana que fez fundo. Então vale a pena ficar de olho no indicador de sentimento, pois muitas vezes ele define os topos e fundos do mercado. Quando o investidor estava pessimista demais, foi fundo do mercado. Quando estava otimista demais, pode ser topo de mercado. Então ficar atento essa semana. Voltou a ficar otimista os investidores estrangeiros. Vale a pena monitorar de perto, ver como é que será o desempenho da bolsa durante esta semana, ver se o sentimento do investidor vai estar certo ou se estão exagerando, se estão otimistas demais.